graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta noite, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos, nesse momento de retorno, a qual nós estamos voltando aos templos, estamos tendo o prazer de adorar a Deus, reunidos novamente. Então, para mim é uma alegria estar nesta noite aqui ministrando a palavra de Deus para todos. Como já foi falado aqui pelo pastor Alexandre, nós estaremos agora auxiliando aqui a igreja com uma série de vídeos, tanto sobre a nossa declaração de fé, que envolve o credo e o nosso livro de declaração de fé das Assembleias de Deus, como também, como ele já explicou, nós estaremos com outros vídeos que estão relacionados a curiosidades. Mas não serei somente eu que estarei palestrando nesses vídeos, teremos uma série de convidados que estarão também participando desse momento especial de aprendizagem. Então, você que está nos vendo aí em casa e aos amados irmãos que estão aqui na igreja, eu convido você, como já foi falado pelo pastor Alexandre, a estar sempre entrando no site e vendo esses vídeos que estarão trazendo, com certeza, um enriquecimento em questão de conhecimento, de informação para todos. Sem delongas, portanto, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias em um texto neotestamentário, a Epístola de Paulo aos Filipenses, um texto muito conhecido de todos. E nesse momento de retomada, de retorno, é o momento de nós estarmos realmente concentrados nisso que o texto vai estar falando para as nossas vidas. Filipenses capítulo 3, versículo 8 em diante. Do versículo 8 em diante. Eu peço a atenção de todos nessa leitura bíblica. Você que está em casa, pegue sua Bíblia também, deixe ela aberta, vai facilitar para você na compreensão daquilo que estaremos meditando, refletindo nesta noite. E aos amados irmãos, peço que deixe o texto aberto, nós vamos estar trazendo uma mensagem expositiva desse texto. Diz assim o texto bíblico: sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou seja, o que é perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos este mesmo modo de pensar, e sem alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção no que andam conforme o exemplo de que tendes em nós. Porque há muitos sobre os que vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas.
Amados, quando eu leio Filipenses, meu coração sempre salta, porque é um dos textos mais ricos das Escrituras. É um texto que nós deveríamos ler de joelhos, porque aqui não está apenas o apóstolo Paulo trazendo instruções, está o apóstolo Paulo como em êxtase, falando de todo o seu coração para uma igreja que ele amava. No capítulo 4, verso 1, Paulo chega a dizer que a igreja de Filipos era a coroa dele, era a alegria do ministério dele, porque ele via nela um modelo de igreja que as outras deveriam seguir. Se você prestar atenção na história desta igreja, ela é muito bela. Você vai ver lá no capítulo 16 de Atos, o momento em que Paulo vai para Filipos. E é um momento em que, para ele ir para Filipos, ele teve uma revelação. Ele estava em Troade e viu aquela visão daquele jovem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele sai daquele lugar, ele adentra a Europa da época, e ele consegue ali na primeira cidade que ele vai evangelizar, ele prega ali às margens do rio Gangites, e ele consegue já a primeira alma, aceitando a Cristo como Salvador, que é a jovem Lídia, que era ela uma vendedora de tecidos. E logo depois ele tem a experiência daquela jovem adivinha também, que ela estava endemoniada, e ele, pela autoridade do Espírito Santo, expulsa o demônio daquela menina. Ali a cidade entra num momento de turbulência por causa daquilo, ele é preso juntamente com Silas, e à meia-noite, em vez de estarem abatidos naquele lugar, eles glorificavam a Deus. E quem não lembra da história, quando ele estava louvando a Deus, houve um terremoto, o carcereiro ia se matar, mas a voz de Deus na vida de Paulo disse bem alto para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É um texto riquíssimo, o texto de Atos, contando o início da igreja de Filipos. E ela era uma igreja sofrida. Se você ler o texto, você vai ver Paulo consolando os irmãos de Filipos. Ora, irmãos, quando Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses, Paulo não estava livre, Paulo estava preso. Paulo tinha já sofrido bastante, tinha chegado a Roma, estava numa prisão domiciliar. Ele ainda não sabia se iria ser solto ou iria ser morto. Ele não sabia, ele estava aprisionado. Mas uma coisa é certa, o apóstolo Paulo, que se autodesigna como prisioneiro de Cristo, ele diz para aquela igreja sofrida, para que em vez deles estarem entristecidos, abatidos, eles deveriam estar se alegrando no Senhor Jesus. Nós estamos enfrentando um momento difícil. Estamos passando por esse momento difícil, mas já estamos passando. Então, irmãos, em vez de estarmos entristecidos, abatidos, cabisbaixos ou até preocupados, alegre-se no Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso está em nossas vidas. É o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus da igreja de Filipos, é o mesmo Deus desta igreja, da sua vida e da sua história. Então, quando esse texto bíblico ele vai sendo apresentado e você vai desenrolando os capítulos e versículos dessa carta, você vai vendo Paulo trazendo ali instruções de um verdadeiro pastor para aquela igreja, de um velho pastor experiente no sofrimento para aquela igreja que era pobre, que era sofrida, mas Paulo ainda elogia ela, porque mesmo sendo pobre, mesmo sendo sofrida, não tinha esquecido do ministério paulino, tinha o auxiliado financeiramente, mais ainda, mesmo sendo uma igreja pobre, mesmo sendo uma igreja sofrida, era conhecida como uma igreja que ajudava as outras igrejas. É interessante que Paulo não quis a oferta da igreja de Corinto, ele quis a oferta da igreja de Filipos, porque da igreja de Corinto, mesmo sendo uma igreja rica, mas eram de irmãos que eram orgulhosos e vaidosos. Paulo diz: eu não quero de vocês, mas aceitou da pequena igreja de Filipos, porque eles sabiam que eram crentes verdadeiros, que estavam lutando pelo evangelho de Cristo Jesus. E a pequena igreja de Filipos foi uma das igrejas que assistiu à igreja de Jerusalém, quando ela estava enfrentando aquele problema grandioso de perseguição. Foi ela uma das igrejas que Paulo conseguiu das ofertas para levar para a igreja de Jerusalém. Bem, quando nós entramos então no texto de Filipenses, nós vamos ver Paulo trazendo esses conselhos. E ele mesmo diz grandiosamente que louva a Deus pela igreja de Filipos. E lá no verso 27 do capítulo 1, Paulo inicia
uma série de recomendações. Daqui por diante, do verso 27 em diante, Paulo sai da sua introdução da carta, para ele começar agora a trazer instruções práticas e teológicas para os irmãos de Filipos. Ele diz algo fantástico no versículo 27, e é desse pontapé inicial que eu quero chegar no capítulo 3, que eu li. Ele diz o seguinte: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo. Somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo: eu amo vocês, eu sofri por vocês, irmãos de Filipos, mas agora eu começo dizendo: é hora de vós vos portardes da forma correta, conforme o evangelho de Cristo Jesus. É hora de pararem apenas de quererem os benefícios de Deus. É hora de viverem de forma digna do evangelho. Paulo começa chamando a atenção deles, e aí ele vem descendo nesse pensamento, destrinchando essa ideia. Ele adentra no capítulo 2, trazendo o maior exemplo de como é que eles deveriam de viver de forma digna. E aí ele mostra, lá no versículo 3 do capítulo 2, que os irmãos não deveriam fazer nada por orgulho, nada por rivalidade. Os irmãos não deveriam estarem brigando entre si, querendo serem maior uns do que os outros, nem estarem fazendo as coisas para aparecerem, mas tudo que eles fizessem, o texto diz que eles deveriam fazer com humildade. E essa humildade o texto apresenta ao ponto de considerarem os outros superiores a si mesmo. Era para eles olharem e honrarem o próximo como se o próximo fosse superior a eles, porque dessa maneira eles seriam verdadeiramente simples, humildes de coração. E para Paulo trazer a instrução dessa humildade, ele exemplifica com o maior exemplo de humildade. Do verso 5 ao 11, nós temos uma doxologia paulina, Paulo trazendo o exemplo desse modo digno de viver. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo começa dizendo: ora, irmãos, se Jesus era Deus, se tornou servo para morrer no nosso lugar, para nos servir, quem é você para não querer servir ao seu próximo? É a humildade. Ele vai dar depois 2 outros exemplos de Timóteo e o de outro servo de Deus, Epafrodito, de humildade, de entrega, de sacrifício, que nós deveríamos fazer para vivermos essa vida digna do Evangelho. E no capítulo 3, que nós lemos, uma parte dele, Paulo agora apresenta o seu exemplo. Depois dele mostrar o principal exemplo de todos, do Senhor Jesus, outros 2 exemplos, que é de Epafrodito e de Timóteo, ele agora apresenta o seu próprio exemplo, para nos mostrar motivações para nós vivermos essa vida digna. Nesta noite, portanto, eu quero falar disso. Nós temos motivações para vivermos esta vida digna conforme o Evangelho de Cristo Jesus. E eu digo para você, essa vida digna é uma vida amarga, é o caminho apertado, é a batalha contínua. Você entrou numa guerra, não é só paz, não é só calmaria, se prepare porque vai piorar, irmãos. Lutas maiores vão aparecer, grandes batalhas você ainda vai enfrentar, mas uma coisa é certa, você está vivendo de modo digno conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Este é o caminho do Evangelho. E Paulo, portanto, apresenta nesse texto motivações para nós vivermos a vida digna. E ele pega a vida dele como exemplo agora. Em primeiro lugar,
Qual é a primeira motivação que nós temos para viver essa vida difícil? Essa vida tão de batalha que nós temos? A primeira motivação que nós temos é a compreensão do que é a salvação. A compreensão do cerne da nossa salvação. E é isso que Paulo quer explicar. Paulo começa no capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, expondo um lado negativo dessa compreensão. Muitos, ele até chama de cães, de maus obreiros, de falsa circuncisão, no verso 2 do capítulo 3. Muitos estavam achando que a salvação era por obras, por protocolos religiosos, por religiosidade, por estarem apenas seguindo regras. E Paulo faz questão de deixar claro a estes que eram os judaizantes daquela época, que ainda queriam forçar pessoas a viverem regras tão pesadas quanto a que os judeus, eles viviam, as minúcias e exageros farisaicos. Esses protocolos religiosos, Paulo começa entrando e dizendo que isso não vale nada. A nossa salvação, a minha e a sua, não estão presas a regras e a ritos. A minha e a sua salvação não está presa a nenhum tipo de objeto mágico. A minha e a sua salvação não está presa à placa denominacional. A minha e a sua salvação não está presa a tenhamos. A minha e a sua salvação está atrelada à obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo começa dizendo, se for para bater em obras, eu tenho mais do que todos. Eu sou hebreu, filho de hebreus, era fariseu, zeloso na lei, perseguidor de cristãos, eu tinha tudo para bater no peito, eu sou o melhor. Aí no verso 8 ele diz, mas para mim tudo isso aqui eu considero como perda. E ele usa até um termo pesado. Esse termo no grego, ele vai mais além do que está escrito aqui. Paulo usa mesmo um termo pesado, ele diz, eu considero tudo isso esterco. Não é nada, é refúgio, é algo perdido, não tem sentido, não vale de nada, não me faz melhor do que ninguém. Amados irmãos, o evangelicalismo brasileiro dos nossos dias tem ficado preso apenas a rituais. Há pessoas que estão agora querendo todo tipo de título, estão apenas presas a regras, a uma religiosidade barata. Eu quero chamar a sua atenção, a nossa salvação não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho não são essas porções mágicas que estão inventando. O evangelho não é esse evangelho barato de Araque que estão inventando. O evangelho não é uma religiosidade de regras e penitências como uma catolicidade que há no nosso meio protestante. Não é isso o evangelho não está atrelado a isso. O evangelho é uma transformação de vida que acontece dentro de nós, em que nós saltamos da morte para a vida, e agora nós não queremos mais a vida velha, nós queremos adorar a Deus por prazer, por amor, queremos fazer o bem não para aparecermos, para dizermos que somos melhores do que os outros, nós estamos aqui para louvarmos e engrandecermos a Deus, porque Ele nos comprou por um alto preço. Você não merece ser salvo, lembre disso. Você não é digno e bom para isso. Tudo que você faz não vale nada, é refúgio. Por você mesmo, você não merece o céu. Lembre disso. Nós somos pequenos, menosprezos. A nossa salvação não parte de nós. E aí ele lança a parte positiva da salvação no verso 9, que é fantástico. Esse é um dos textos mais profundos, que mexeu também com Lutero. A leitura desse texto para a compreensão de Romanos capítulo 1, verso 17, e Romanos 5, verso 1. Olha como esse texto é rico. E ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem ou provém de Deus pela fé. Você não é salvo pelas obras da lei. A sua justiça, Deus não vê as suas obras, os seus atos, porque se Deus fosse me considerar justo pelos meus atos, pelos seus atos, fosse considerar você justo, irmão,
você estaria perdido. Sabe por quê? Porque os seus pecados, eles pesam mais na balança do que as suas obras. E como Isaías diz, as nossas obras são tão banhadas de erros e de falhas, que são como trapo de imundície para Deus. Se fosse depender dos nossos atos, estaríamos perdidos. Mas é por isso que não somos justificados pelas obras, as obras da lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que o texto diz: a justiça que provém de Deus, ou seja, em Jesus, irmãos, há uma vicariedade, há uma substituição. A nossa maldição caiu sobre Cristo na cruz do Calvário, e a justiça dele nos foi creditada, nos foi atribuída, nos foi imputada. Deus, quando vê você, não vê você, ele vê Jesus. Por isso que ele ama você, por isso que você é justo aos olhos de Deus, por isso que nós temos paz com Deus e livre acesso à sua glória. Você hoje não tem mais sumo sacerdote, não tem ritual, não tem mais véu do templo, não tem mais arca da aliança, não tem mais propiciatório, não precisa mais de altar nem de sacrifício. Você pode falar cara a cara com Deus, porque quando Deus vê você, você foi unido a Jesus, é corpo de Cristo. Ele vê Jesus em sua vida, ele vê a justiça de Jesus. Agora você tem liberdade e livre acesso a Deus. Por isso glorifique. Você não merece ser salvo, você não merece a salvação, mas Deus te amou e Ele já te deu o que Ele tinha de melhor. Ele entregou o Filho dEle pela tua vida. Abraça esse evangelho, você não merece. Ele é grandioso, isso é graça, é favor imerecido. E quando nós falamos de justificação, é isso que é grandioso na justificação. Ela tem dois lados. A justificação não é apenas o perdão dos teus pecados, porque se fosse só o perdão dos teus pecados, você não teria obras de maneira nenhuma para agradar a Deus. Mas a justificação, além de ser o perdão dos teus pecados, é essa atribuição de justiça de Deus a você. Você foi feito justo posicionalmente aos olhos de Deus. É o que Lutero dizia: simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo pecador, você foi justificado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É momento de alegria e de felicidade. Você está preocupado com a parte financeira? Você está preocupado com as lutas do dia a dia? Olhe para cima, se alegre, igreja de Jesus, porque nós já temos o maior de todos os benefícios. Compreenda o cerne da sua salvação. É motivação para vivermos de modo digno, em gratidão ao nosso Deus. Uma segunda motivação que é apresentada no texto é do verso 12 ao 17, ao 16. Paulo agora salta do início da salvação para agora o processo da salvação. O que ele chama de aperfeiçoamento. A segunda motivação de vivermos de forma digna e de modo digno, conforme o Evangelho, é a ideia de sermos aperfeiçoados por Deus. Quando fomos salvos, entramos nesse processo. E Paulo, ele começa explicando para os irmãos uma primeira lógica desse processo que nós chamamos de santificação. Antes de eu até entrar no texto, vou explicar aqui esse termo, na nossa perspectiva cristã. Santificação não está ligada à área estereótipa, apenas ao nosso exterior. Santificação não está atrelada, novamente, a rituais, senão nós caímos no erro dos fariseus, dos judaizantes. Não, santificação está atrelada à nossa constante mudança interior de nossas atitudes e intenções. Sabe o que, irmão? O mal que você fez ontem, você vai lutar para não continuar fazendo hoje. O mal que porventura você fez hoje, você vai lutar para não fazer amanhã.
E você vai buscar crescer de fé em fé, de glória em glória, em busca desta estatura de varão perfeito. Paulo nos convoca a essa vida de santificação. E aí você diz, isso é uma obrigação? Não é meramente uma obrigação. É, na verdade, irmãos, uma consequência. Quem é salvo não se conforma com o pecado. Quem nasceu de novo não quer viver pecando. Quem nasceu de novo não quer viver uma vida devassa. Quem nasceu de novo não quer viver uma vida presa a más intenções. Quem nasceu de novo não se conforma com os maus pensamentos. Quem nasceu de novo não se conforma com o coração sujo. Mas quem nasceu de novo quer vida santa diante dos olhos de Deus. É mudança interior. É mudança isso, é motivação, porque nós sabemos de uma coisa: se estamos nesse processo, se sentimos esse desejo, é porque o selo do Espírito Santo nos foi dado. É porque fomos selados pelo Espírito Santo. É porque as primícias do Espírito Santo, ela está em nós. Ele que é a primícia da salvação. O Espírito Santo habita em nossas vidas. O Espírito Santo se move dentro das nossas mentes. O Espírito Santo age em nossas almas. O Espírito Santo está nos impulsionando e testemunhando a cada um de nós que nós somos filhos de Deus. Se você ainda vive no pecado e gosta do pecado, está alguma coisa errada. Porque quem nasceu de novo, está vivendo esse processo, é motivado pela santificação. Quer ver? Lembra da época que você não tinha Jesus. E agora veja o que Ele fez na tua vida. Sabe de uma coisa? Talvez você esqueceu, mas lembra das promessas que Ele já fez para fazer em você, do que Ele quer fazer em você. Se você está desmotivado, lembra do que Ele quer fazer em você. Então para de ficar olhando para trás, para de ficar preso às coisas que estão nesse mundo, para de ficar olhando para as coisas fúteis, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou avançando para aquelas que estão bem adiante de mim, porque eu estou atrás do soberano alvo que é Cristo Jesus. Vamos melhorar, irmãos. O texto ele deixa claro, Paulo dizendo, eu ainda não alcancei o que é perfeito. Quem se acha perfeito é tolo. Quem se acha perfeito, já este é fracassado. Porque o crente verdadeiro, quando ele se achega diante da presença de Deus, ele se sente falho. Talvez você esconde o pecado para você mesmo, para sua mente, mas quando você está diante da presença de Deus, a luz dele é grandiosa e você se vê homem falho e pecador. O profeta Daniel achou isso e pensou que ia morrer. O profeta Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios, e pensou que ia morrer. João, o apóstolo do amor, que colocava a cabeça no peito de Jesus, quando ele viu a glória de Deus, ele caiu estatelado pensando que ia morrer. Quem somos nós diante da glória de Deus? E é interessante, fazendo aqui apenas uma ilustração, quando nós estamos no escuro, nós não vemos a sujeira da nossa veste. Mas quanto mais nós vamos para um ambiente claro, e quanto mais forte é a luz, nós vamos enxergando a sujeira das nossas vestes. Eu quero chamar a sua atenção, chegue para o ambiente claro que é Deus, se aproxime dEle, se chegue a Ele, veja a sua sujeira e diga, Senhor, eu quero ser puro, eu quero ser santo, vem purificar as minhas vestes, vem lavar as minhas vestes, eu quero fazer a diferença para Ti, Senhor. Por isso que o texto ensina isso, esqueça as coisas para trás. E quando o texto está falando de aperfeiçoamento, nesse texto, Paulo não está falando de aperfeiçoamento intelectual. Paulo não está falando de aperfeiçoamento financeiro. Paulo não está falando de aperfeiçoamento de títulos. Paulo está falando de aperfeiçoamento moral. Tem crente preocupado apenas em enricar. Tem crente preocupado apenas no cargo da igreja, no título, ou se vai falar mais bonito quando for pregar. Eu quero chamar a atenção para vocês no que o texto está falando. Pare de ficar tão preocupado com coisas passageiras, efêmeras. Comece a aperfeiçoar o seu caráter para Deus.
O seu galardão não foi pelo que você fez, foi da forma que você fez. Se você fez muita coisa, mas o seu coração era orgulhoso e vaidoso, você não fez nada para Deus, fez para si mesmo, já ganhou o seu galardão. Mas aquele que está se aperfeiçoando em amor, quem está se aperfeiçoando em piedade, quem está se aperfeiçoando em perdão, quem está se aperfeiçoando em humildade, quem está descendo cada vez mais para que a glória de Deus brilhe na vida dele, eu saiba de uma coisa: este estará brilhando naquele grandioso dia, porque vai ser grande o galardão que ele vai receber das mãos de Deus. Como nós temos vivido a nossa vida, irmãos? Estamos preocupados com o quê? Estamos preocupados com o quê? Estamos olhando para o quê? Eu convido você, olhe para si mesmo. Entre dentro de você, você sabe os seus defeitos. Pare de olhar tanto o defeito do outro, porque às vezes o defeito que você está vendo no outro é a lente do seu óculos espiritual. É o seu defeito do seu olho. Olhe para você. É hora de aperfeiçoamento. Não acabou sua vida espiritual. Não acabou sua temporada neste mundo. Só vai acabar naquele dia grandioso. Então vamos fazer mais para Deus. Ele te entregou talentos. Ele te entregou grandes coisas e capacitações para você, dons especiais para a sua vida. Você está enterrando esse talento. Entregue pelo menos nas mãos dos banqueiros. Eu convido você, na verdade, para multiplicar esse talento. Deus te deu, e faça de joelhos e de coração quebrantado e arrependido diante da presença de Deus. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. E como eu sempre gosto de dizer, se Deus perdoou você, e o sangue da cruz é para perdão também do teu irmão, quem é você para não perdoar o teu irmão? Para você não perdoar o seu irmão, você tem que ser maior do que Deus, porque Deus amou já você e o seu irmão que eram ímpios, entregou o sangue de Cristo Jesus por vocês que eram ímpios, que eram pecadores, que eram falhos, para que vocês fossem justificados. Então, adoração verdadeira é quando eu estou querendo me santificar para Deus. Não adianta louvar bonito, não adianta chororô, não adianta meras línguas estranhas. Muitos naquele dia chegarão dizendo: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome, Senhor, eu fiz prodígios e milagres. Em teu nome, Senhor Jesus, eu profetizei. E eles vão ouvir da voz do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu quero ouvir naquele dia, irmão: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Venha gozar das alegrias e felicidades. É hora de nós nos santificarmos para Deus. O mundo quer ver a glória de Deus em nossos atos, em nossas atitudes e em nossas intenções. Não se conforme com quem você está sendo, irmão. Está sentado no meio do caminho. Está achando bonito o meio do caminho, as margens do caminho. Te levanta, sacode a poeira, e é hora, como esse atleta que Paulo figura, de correr passando as barreiras. Eu quero melhorar, eu quero fazer mais para Deus, eu quero ser santo, eu quero chegar àquele que é o meu referencial, Jesus Cristo, meu Senhor. Não olhando nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é a nossa motivação, é de sermos mais e melhor para Deus. Seja mais santo, seja mais puro, viva o amor, viva a paz, seja manso e humilde de coração, imite Jesus de Nazaré. Se for preciso a cruz, vá para a cruz, morra por Jesus, morra por este evangelho. Quando eu falo aqui, não é apenas literalmente, mas simbolicamente. Sabe o que é morrer?
Ah, meu gênio é assim, mate o seu gênio. Ah, meu braço é assim, seu braço, enterre ele. O que Paulo continua dizendo, o poder da sua ressurreição, e é o que Paulo fala em Romanos 6, sabe o que é, irmão? Você tem que ter morrido. O seu eu tem que estar enterrado. O seu ego tem que estar enterrado. É hora de estar ressurreto em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E é em Filipenses que ele fala isso. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em você. E para eu encerrar esta palavra, uma terceira e última motivação está lá no versículo 20 e 21. Mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, o abatido, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Olhe para cá. Quando você olha para os apóstolos, e o fim desta vida física deles, você diz, eles foram os mais derrotados de todos. Todos terminaram assassinados, a não ser o apóstolo João, e assassinados de forma brutal. Os mártires foram, na verdade, espetáculo de sofrimento para pessoas que estavam nas arenas gritando: mata-os, mata-os, mata-os. Humanamente, eles foram fracassados, aos olhos humanos. O revidar o mal com o bem, na vista de muitos, é o tolo. Me perdoe o termo, mas o mundo diz é o otário. Porque para o mundo, a filosofia do mundo, na verdade, é você revidar o mal com o mal e matar na unha. A filosofia do vencedor é aquele que passa por cima dos outros e conquista um colosso que o mundo ainda não tinha visto, mas não importa. Eu quero chamar a atenção de vocês. Sofrer por este evangelho e abraçar o evangelho de forma digna e verdadeira, você vai levar muita pedrada. A cruz pode ser o nosso destino desta vida física, mas eu digo uma coisa para você: olhe para cima, porque a pátria nossa não é aqui. A nossa pátria e o nosso destino não é aqui. Se você está sendo motivo de piada de muitos porque está fazendo o que é certo, se você está sendo zombado porque está fazendo o que é certo, não chore, nem pestaneje, nem fique irritado, mas louve a Deus, porque a sua pátria não é aqui. Se tem sido dor por seguir Jesus, louve a Deus, porque a sua pátria não é aqui. Se este evangelho tem sido amargo, pesado aos seus ombros, se tem sido motivo de você se ferir, não fique triste, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus, a nossa cidadania é celestial, a nossa glória não é neste mundo. Aqui não é para você estar esperando tapinha nas costas, nem flores aos seus pés. É para você estar esperando sofrimento e luta, porque estamos numa batalha. Mas saiba de uma coisa: esse teu corpo abatido e sofredor será transformado num corpo de glória. Nós estaremos naquele dia onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Nós estaremos com um corpo de glória, como o texto bíblico diz, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com este Senhor nos ares, e assim, para sempre estaremos com este Senhor. A minha e a tua alegria não é este mundo, a minha e a tua felicidade e motivação não é este mundo, a minha e a tua alegria é aquele dia glorioso com nosso Senhor. Então, pode vir pandemias, podem vir guerras, podem vir as adversidades, nós vamos passar por elas e cantando, porque sabemos que a nossa pátria não é aqui. Estejamos como Paulo dispostos a cantar
perto da morte, como em 2 Timóteo, estou sendo derramado em libação. Mas em vez de estar choramingando e revoltado, Paulo lá na masmorra grita bem alto: combati um bom combate, eu encerrei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Uma coroa de justiça me é reservada, cujo Senhor justo juiz me dará a mim e a todos que amarem a sua vinda. Nós, como noiva do Cordeiro, estejamos ataviados, como noiva bem ataviada, bem vestida, bem adornada, porque a trombeta está soando. A nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é o céu, o nosso destino, irmãos, é estar eternamente com o Senhor. Então pare de chorar, pare de estar olhando de um lado para o outro, apenas perplexo. Eu convido você a olhar para cima e ver a luz do Evangelho brilhando sobre a sua cabeça, a tua vida em aperfeiçoamento, caminhando para os céus, para onde é o nosso destino. Que Deus em Cristo vos abençoe em tudo.